Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Você sabe que o projeto original para o ser humano, o projeto original para o ser humano é viver o melhor que Deus fez aqui na terra. Deus projetou Adão, arquitetou Adão para viver num lugar maravilhoso, para desfrutar de tudo que Deus fez, para viver o melhor da criação que Deus fez com a sua própria mão. Mas infelizmente, por conta de um erro, de um pecado, foi necessário Deus fazer outro projeto. Foi necessário o Senhor fazer outro projeto para que a gente pudesse viver o melhor dessa terra, para que a gente pudesse viver uma plenitude e uma certeza de estar com Deus novamente. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O porquê que nós não conseguimos entender isso? O porquê que nós não conseguimos entender que nós nascemos para ter um relacionamento com o dono de todas as coisas e viver o melhor dessa terra. Eu trouxe aqui a minha Bíblia em papel. Por que quando eu venho falar de dízimo, eu falo com o celular? E quando eu venho falar da palavra de Deus, quando eu venho pregar, eu uso a Bíblia em papel? Para que você que não ainda é acostumado com o celular, não feche seu coração, simples assim. Porque eu também leio a palavra. Eu também me debruço na palavra. Se você não é acostumado, fica sossegado. Ainda tem o papel. E ainda tem as pessoas que leem a Bíblia de papel e a Bíblia online, tá bom? Então eu trago assim, porque eu vou demorar mais tempo aqui em cima, e para que seu coraçãozinho fique aberto para receber de Deus, da autoridade do Senhor, o que é dito aqui de cima. Se você está aí com a sua Bíblia, abra comigo em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Jesus veio à terra para nos trazer algo que alguns aproveitam, outros não. Não foi só algo, foi muitas coisas. A salvação, muitos têm certeza, glória a Deus, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza do que Jesus fez na minha vida, e eu sei para onde eu vou. Talvez você até saiba para onde você vai. Talvez você já está até esperando para que isso aconteça, assim como eu, discípulo do pastor Miguel, acredito fielmente que nós ainda poderemos viver o arrebatamento da igreja nos nossos dias, como se nós estivéssemos num ponto de ônibus só esperando para embarcar. Só que, se nós formos fazer como os discípulos estavam fazendo, em Atos, quando eles receberam uma palavra de um anjo dizendo assim: ei, por que vocês estão com os olhos fitados no céu? E esse é um dos motivos que eu não faço esboço, irmão, porque se eu tivesse pensado em outra coisa, isso aqui não estava no script, eu já ia me perder no papelzinho. Então por isso, é que vocês não sabem, eu vou falar de outra coisa, isso aqui já veio, e se eu tivesse feito o script aqui, eu já tinha me perdido. Então, que legal, né? É assim que Deus fala. Então, aqueles discípulos estavam esperando
o mestre que tinha subido, e um anjo apareceu para ele e falou assim: por que vocês estão aí esperando? Pode ficar cegado, mesmo que subiu, vai descer. Aí eles se reuniam e ficavam orando, esperando o mestre voltar. Só que a ordem não foi essa: me esperem só até que o Espírito Santo desça e fiquem me esperando voltar. Era: façam discípulos de todas as nações. Eles estavam o quê? No ponto de ônibus, só esperando. Ele estava no portal. Você consegue imaginar um portal, um monte de discípulos todos juntos numa sala só, esperando aquele buraco abrir, e eles subiam para o céu, e eles eram todos salvos. Por isso que, se você entendeu a sua salvação e você não aplicar o que vai ser falado aqui hoje, você conhece a história de Atos? Começou um reboliço, começou uma perseguição e se estendeu por toda a parte da Bíblia até o final dela. Sofrimento, perseguição, choro, apedrejamento. Você começou a entender? Se você estiver certo da sua salvação, esperando só subir num local específico, vai ter pressão em você. Vai ter pressão na sua vida, vai ter pressão na sua família, vai ter pressão de todos os lados. Você não vai entender, mas vai ter pressão. Os discípulos não entendiam, tinha pressão para eles saírem. Muitas das suas guerras é pressão para que você possa explodir da glória de Deus. E você usa isso como desculpa para chorar mais, para doer mais, para ficar mais jogado lá no quarto escuro, para dizer que você foi feito para sofrer mesmo, porque a perseguição e aquele negócio está ruim. Os discípulos vão para todas as nações, eles são expulsos de lá. Se eu pudesse encontrar um discípulo desse hoje, eu falo assim: amigão, Jesus ainda não voltou, não faz a mesma coisa que vocês fizeram? Ele ia falar assim: se você fizer a mesma coisa que a gente fez, você vai sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu. Foi lindo o pastor Miguel aqui falando sobre semeadura, que nós temos que semear e tal e tudo mais. A semeadura, ela ultrapassa o dinheiro, ela ultrapassa o que nós podemos fazer no real, no investimento. A semeadura, ela é mais do que isso. E olha só o que está escrito aqui. Jesus usa uma parábola para ensinar. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que Jesus usava bastante parábolas para ensinar. E essa aqui é só mais uma. Diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou, sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram, as sementes brotaram. Meu Deus, sumiu aqui. Logo porque a terra não era funda. Isso, as sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziam. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base,
de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Eu me lembro de toda vez que eu ouvi alguém falar sobre essa passagem, sobre essa parábola, eu logo querer saber quem sou eu nessa lista. Será que eu sou terra boa? Será que eu sou a terra que tem pedras e é rasa? Será que eu sou a semente que cai entre espinhos? Você é assim? Eu sempre tentei me achar onde eu estava, mas o Senhor falou comigo no meu coração essa semana, e foi claro, você vai perceber na leitura, que todas cresceram, todas as terras cresceram, só aquela que caiu à beira do caminho e veio o passarinho, que logo nós vamos ler ali à frente, ele dá a explicação sobre isso, que foi tirada da terra, mas toda ela que foi plantada cresceu. O que o Senhor falou no meu coração foi o seguinte: toda terra é boa terra, toda terra é boa terra. Então, se você, assim como eu, quando ouviu alguém pregando sobre isso, começou a se imaginar, qual será que eu sou? Eu já te falo já, você pensa isso para usar a sua desculpa de sempre, porque quando você acha um motivo de você não prosperar, de você não multiplicar, de você não gerar 30, 60 e 100 por um, é porque você conseguiu encontrar algo que te dê base para falar: olha, não fiz por causa disso. Conscientemente e inconscientemente você faz isso, porque se toda a terra é boa, o que nós temos que fazer sobre isso é tratar da terra, e não olhar para as pedras e dizer: se aqui tem pedras, poxa pastor, infelizmente eu nunca vou produzir nada na sua igreja. Olha, se você é aquela terra de espinhos, quando a semente caiu em você, você vai usar o pretexto assim: olha, toda vez que eu tento crescer, tem algo me sufocando, e pastor, é por isso que eu não vou frutificar. Eu usei aqui pastor, né? Vou usar outro nome. Deus, é por causa das pedras que estão na minha terra, que eu não vou multiplicar, que eu não vou prosperar, que eu não vou produzir, eu não vou dar fruto. Deus, é por causa dos espinhos que cresceram ao meu redor, que eu ajudei com que isso prosperasse, que crescesse em mim, que eu não vou prosperar, que eu não vou render, que eu não vou dar fruto. E quando eu percebi isso dessa parábola, isso ainda Jesus vai explicar e nós vamos ler, para mim foi como uma revelação, porque nunca ninguém pode usar o pretexto que a sua terra não é boa, porque ela é boa. O que precisa ser feito é que nem precisa ser feito lá no meu terreno, em Araçoiaba, no bairro lá, do Campo do Meio. Uma terraplanagem, limpar tudo que tem de impedimento na terra, para que quando eu for, o pastor Miguel está doido para plantar lá um pé de qualquer coisa lá, de manga, de mamão, sei lá, vai prosperar, vai dar fruto, porque foi limpo. Então, espero que nessa noite, no nome de Jesus, você entenda que você é terra boa. Se você se encaixou em uma delas, só saiba de uma coisa: você vai ter muito trabalho, mas vai e faça. Eu aprendi uma coisa que é muito importante e é muito forte. É uma frase, na verdade.
É muito difícil de começar alguma coisa. É muito difícil começar, dar aquela ignição. Mas eu vou te falar uma coisa. É muito mais difícil, ou melhor, fica muito mais difícil se você não começar. Se você não fizer, se você não limpar essa terra, se você não tirar esses espinhos, se você não se libertar desses impedimentos de prosperar, de crescer, de frutificar. Mike, você me ajuda nisso? Não. Também tenho minhas pedras para tirar, também tenho meus espinhos para tirar. Jesus continua, porque os discípulos perguntam para ele, fala assim: oi Jesus, por que o Senhor fala sobre parábolas? Por que o Senhor fala com eles sobre como é por meio de parábolas? Nós não entendemos. Aí Jesus olha para eles e fala assim: ó, é o seguinte, a vocês é dado o dom de conhecer. Eu explico, falo com vocês, vocês entendem o que estou falando. Mas eles precisam que eu fale por parábolas, porque vendo não entende, ouvindo não entende, vendo eles não conseguem enxergar. Então eu falo por parábolas. Aí eu te falo uma coisa muito simples. Não existem tipos de terras, conforme já foi falado. A terra sempre vai ser boa. Existem tipos de pessoas. Isso aqui é tão forte, irmão. As pessoas que entendem o que Deus fala e as pessoas que não entendem o que Deus fala. Isso é para se cumprir uma profecia de Isaías. Vendo, eles não enxergam, ouvindo, eles não entendem. Então tem as pessoas que, assim como eu e você, entendem, recebem a semente, mas tem os impedimentos na terra, que necessitam de cuidados e ajustes na terra, porque se você não tiver cuidados e ajustes, você não vai crescer, você não vai multiplicar, você não vai dar fruto. E se tem uma coisa que Deus ama, é que pessoas, animais, vegetação, tudo que vive, deem frutos. O tipo de pessoa que não recebe são as pessoas que não estão conosco. Você fala, é top. Você fala, e a pessoa não entende o que você está falando. Mas Michael, essa pessoa ela não se enquadra naquele que o passarinho veio e roubou a semente da terra? Não, porque até que o passarinho venha, a semente está plantada lá, ela recebeu, ela ouviu a semeadura, estava com a semeadura, mas infelizmente estava tão raso que o passarinho veio e roubou. E aqui Jesus dá a explicação sobre isso. Então a pessoa que se enquadra na profecia, ela nem recebe a semeadura, ela não deixa nem penetrar, nem chegar perto, já expele. E são as pessoas que perseguem Jesus. Está aqui. Então Jesus perguntou para as pessoas: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou. Aí ele explica: o semeador semeia a mensagem de Deus. Outra coisa que você precisa entender aqui urgente: essa semeadura não é terra física. Para de imaginar, quando alguém fala ou quando você lê, terra física. Não é essa terra que a gente vê por debaixo aqui do piso.
a sua mente é terra boa. Por que ele ia falar assim? O semeador saiu para semear a mensagem de Deus. Quem aqui já viu o irmão do pastor Miguel, um dia, o senhor Milton, dizendo assim: ô pastor Miguel, consegui um novo investimento lá na minha terra, vou começar a semear a palavra de Deus na minha terra. Então, você tem que tratar a sua mente como terra boa. Aí você começa a dar conta daquilo que você ouve. Isso te força a dar conta das pessoas que você anda. Porque se você sabe que a sua terra é fértil, se eu pegar, olhar para uma terra aqui, física, nossa, do chão, a terra, plantar uma semente de abacate, vai crescer aqui, uma árvore de abacate. Do lado, plantar uma semente de algo que vai ser veneno, de alguma planta venenosa, eu não sei nome sobre isso. Se eu plantar na terra, na mesma terra, você acredita que as duas vão crescer? Então por que é que você não seleciona os seus amigos? Então por que é que você não seleciona os canais de televisão que você assiste? Porque você fica olhando Jesus falando e você acha que Jesus está falando com a terra já sabe o que ela tem que fazer, a terra já teve a ordenança, produza frutos, produza, tudo que colocar em você é terra física, produza. Se plantarem soja, produza soja. Se plantarem milho, produza o milho. Sempre seja fértil. E você não olha para a palavra de Deus examinando você mesmo. Porque se você fizesse isso, você iria entrar nos lugares selecionados. Você iria estar nos lugares selecionados. Você falaria da sua vida para pessoas selecionadas. Porque eu não posso falar para você parar de falar com as pessoas, porque senão a gente vai virar um grupo fechado de evangélicos. E se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é sofrer o que Atos sofreu, perseguição. Nossa, você não gosta do evangelho, hein? Porque o evangelho é perseguição. Quando você não está de acordo com o evangelho, você aceitou um trem e está fazendo o contrário. Aí Deus olha e fala assim: o que esse grupinho da nova geração está fazendo, sendo que eles não querem trabalhar e querem viver o melhor da terra? Eu vou colocar alguma coisa aí para eles acordarem. É tão simples, né? Você está falando assim: nossa, Marcos, você está aí falando das coisas que eu já sei. Tudo aí eu já sei disso. Tome conta do que semeiam na sua mente. O semeador saiu para semear, e ele saiu para semear coisa boa. E quando o semeador começa a semear coisa ruim em você, toma conta. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram à beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nela. Está vendo? Não é sobre terra. A terra é boa sempre. Aí é plantado algo na sua mente, você sai daqui alegre, um pouco indeciso, um pouco sem saber como faz. Aí você chega na sua casa lá e conta alguma coisa, ou então você chega numa rodinha de amigos que não era para você estar lá e conta uma coisa.
Aí você tem pouca raiz, o cara faz assim, não sei se você sai com a raiz e tudo. Chegou um tempo na história do ser humano, que de uma vez por todas, ele vai viver o melhor dessa terra. Chegou um tempo na história que nós vamos viver o melhor dessa terra. E ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, e a ilusão das riquezas, e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem, e ela não produz frutos. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Boa por quê, irmão? Eu quero esclarecer isso aqui, porque senão vai parecer contraditório. É boa porque já está limpa, já está tratada. Se eu pegar uma criança, um pouquinho, claro, maior do que a filha da irmã ali, que espinho que tem? Que pedra que tem? Que impedimento que tem? Só falta de intelecto, claro, para fazer com que as coisas prosperem, mas tudo que ela fizer, no intelecto dela vai prosperar. Tudo que ela imaginar vai prosperar. Tudo que ela fizer vai prosperar. Então tem terras que não tem nenhum tipo de impedimento. Não é o meu caso, não é o seu, tenho certeza, porque nós precisamos nos esforçar mais para dar mais frutos. Em terra boa, e essas produzem 30, 60, 100. Olha, por que Deus nos traz uma mensagem como essa, autorreflexiva, de uma autoanálise, para que a gente possa olhar para dentro de nós? Simplesmente pelo plano original. Deus nos fez para vivermos em uma plenitude com Ele, em uma coisa extraordinária com Ele. Jesus veio para nos reaver isso, veio para nos salvar para isso, veio para levantar trabalhadores da última hora para isso, e viver o melhor disso. A nossa comunidade mundial criou algo, criou um mecanismo, criou um sistema que nos impedem de entender o que Jesus veio fazer na terra. E é por isso que nossos pais, nossos ancestrais, nossos avós, tataravós e todo mundo nos ensinam de milênios em milênios que nós devemos ter tal conduta de sermos trabalhadores, de nos esforçar, de estudar para ser alguém na vida e tudo mais. Mas dentro desse contexto que eles tentam nos ensinar, tanto dentro da religião quanto fora, muitos tentam aprisionar as pessoas para que elas não consigam enxergar a sua terra, para que elas não consigam crescer. Jesus nos trouxe a esperança de um tempo melhor. Talvez possa ser uma opção sua, e por aquilo que você acredite, que você não deve viver o melhor dessa terra, que você deve sofrer nessa terra, que você deve ser perseguido nessa terra, mesmo que lá dentro de você não queira isso, mas você aceita que você não precisa progredir em nada. Por que você está falando isso, Michael?
porque é uma realidade do mundo, não só do Brasil. Os Estados Unidos é o país mais próspero que nós temos hoje. É o primeiro, é o líder. Lá, todo mundo é milionário. Lá não tem fome. Lá não tem drogas. Lá não tem nada disso. Você acha que isso é uma verdade? Não. Lá tem Cracolândia e é maior que a de São Paulo. Lá tem pessoas que moram na rua. Lá tem pessoas que vivem de salário mínimo. E é o país mais desenvolvido do planeta Terra. É o primeiro na liderança de tudo. Você sabe por quê? Porque não entendeu o que Jesus veio fazer na terra. Uns ouviram, não deram bola, são os da profecia, tem que se cumprir, esses aí nunca vai entrar mesmo. Outros ouviram e dão essa mesma desculpa que você dá, que a sua terra não é boa, que o seu parente não é bom, que o seu cônjuge não é bom, que o impedimento do seu filho não é bom, que tudo na sua vida não dá certo, porque você tem um pretexto e você já tem uma desculpa pronta. Lá, no país mais rico do planeta, tem pessoas que dão a mesma desculpinha condicional esfarrapada, para não dar fruto. Quem dirá o brasileiro? Mas Deus vai levantar uma geração de pessoas que vai ler isso aqui, ó, ler isso aqui e usar e colocar em xeque. Vai ler isso aqui e vai falar assim: Deus, qual que é o plano maior? Eu sei que eu sou salvo. Amigo, o dia que você entender que a salvação não é para agora, claro, se você sair ali e morrer, você está preparado, mas ela não é para agora. Para de achar isso. Salvação é para o dia que você for morrer. Sabe quem sabe isso aí? Só Deus. Você não sabe. Então, a pessoa que entende isso, e é por isso que eu estou insistindo nisso, a pessoa que entende isso, ela começa a frutificar, porque ela faz o projeto acontecer. E no meio disso, nós criamos um sistema. Você lembra que eu falei? Um sistema? Nós criamos um sistema, e esse sistema está liberado para você ter uma grande empresa, para você ter lá centenas de famílias trabalhando para você, como é talvez na Renner, né, que você trabalhava antes, era a Renner, né? Quantas centenas de famílias tem no Brasil que trabalha para esse grupo? Agora você imagina, se eles têm lá o dono, não sei como é, a corporação inteira, nessa visão que Cristo é o centro, que Cristo é isso, aquilo, eles têm lá palestras de manhã, seus funcionários são induzidos a receber o Espírito Santo, e as famílias são ministradas a saírem daquela empresa e montarem empresas semelhantes, grandes, semelhantes. Como seria o Brasil? Não é assim que tem que ser? Não é assim que teria que ser? É porque não entenderam que o Evangelho é mais do que só ser salvo. E você tem toda a oportunidade e toda a liberdade de sonhar em todas as áreas da sua vida. E quando você se sente realizado, eu já vou terminar, irmãos. Faz 30 minutos que eu estou aqui. Eu falei para a missionária Aline, que acho que ela foi para lá, que era 4 horas que a gente ia conversar. Eu não posso descumprir isso, né? Brincadeira, moço. Então, eu quero te convidar, de verdade. Mike, por que você não falou isso em 2017? Porque eu desconhecia. Por que você não falou em 2018? Né? Já que você sempre tem oportunidade. Eu desconhecia. Por que você não falou 9 meses atrás? Porque eu desconhecia.
Mas uma vez que a verdade vem aos nossos olhos, desculpe, só Jesus para nos segurar. Não tem como, não tem palavra contrária para essas coisas que eu disse, irmão. Não tem contestação para você viver o melhor dessa terra, sendo um grande empresário, pagador de impostos. Se você olha no seu Olerite lá, ou então se você tem empresa e quando tem o fechamento, você vê aquele montão de impostos lá, tem duas formas de ver aquilo lá, e eu aprendi com quem nem crente é. Se está vindo muito, é porque você está ganhando. Se está vindo pouco, é porque você está ganhando pouco. Você escolhe, quer pagar menos? Ganhe menos. Vai lá, pede demissão, fala, viu, eu quero pedir demissão porque eu quero entrar lá no ajudante geral, porque eu pago muito imposto. Então, se você quer ter empresa multimilionária, se prepara seu coração, eu vou pagar milhões de impostos, e glória a Deus por isso. Agora, se os impostos são altos, são baixos, aí nós podemos discutir, pode fazer até arruaça lá, falar, nós queremos impostos mais baixos, mas pague. Amém, irmãos? Olha, sinceramente, com a palavra de Deus, autoridade do céu, eu quero te inspirar a ser alguém melhor. Eu quero te inspirar, minha vida vai ser dedicada a inspirar pessoas a serem melhores. Todos os dias, se coloquem de pé. Tem tanta coisa que a gente não conhece, irmão. Tem tantos ajustes, tem tanta pedrinha para você tirar de dentro do seu coração, tem tantos espinhos para você tirar. Você sabe quando que você ganha essas pedras, ganha esses espinhos? Antes de conhecer o Evangelho e depois de conhecer o Evangelho, porque a terra está lá, a terra nasceu boa. Tudo que plantar na cabeça daquela criança ali, ó, tudo vai prosperar. Se forem negligentes com a criança, no mínimo vai ser pior do que o seu, igual você. Simples assim. Eu nasci na terra maior boa. Peguei ali minha idade, que a minha mãe falava que eu era igual ao meu pai. Você é igual ao seu pai, você não paga ninguém. Você pega as coisas emprestadas dos seus amiguinhos, você não devolve. Eu não devolvia mesmo. É um negócio doido. Você vai só juntando aquelas pedras, só vai fazendo entulho. Depois você se enrosca com as pessoas na escola. Você é meio bonitão assim, igual eu. Começa cedo já, arrumar espinho, arrumar dor, arrumar gatilhos, arrumar sofrimentos. É simples assim. Por quê? Eu amo meu pai e amo minha mãe. Seus filhos amam vocês também, mas vocês negligenciaram o cuidado com eles do 0 até os seus 16 anos. A maioria das pedras, a maioria dos espinhos, a maioria dos entulhos, a maioria das coisas que estão lá, é por sua culpa. Sinto muito em te dizer, mas eu não sabia, Michael. Agora você sabe, você tem grande culpa nisso. Tem até especialistas aqui na minha frente, porque se fosse mentira, ela vai falar, seu mentiroso. Não é isso aí não, galera. Eu sei do que eu estou falando. Cai de cabeça, meu amigo. E depois vai ele tirar os espinhos, vai ele tirar as pedras. Se souber disso ainda. Eu não quero cansar os irmãos de pé, mas é que é bonito demais falar isso. Toda a terra é boa. Tudo é bom, tudo que Deus faz é bom, é nós que colocamos as coisas lá.
E é por isso que você não dá o fruto que você tem que dar. É por isso que as dores vêm, assim como o pastor Miguel falou. Eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, eu não faço a obra, eu não evangelizo, eu não falo do reino, eu não quero ser um empresário, eu quero sempre estar ali executando alguma coisa para alguém. Meu amigo, são escolhas, mas a verdade vem para tirar as escamas dos nossos olhos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. E eu quero agradecer a Deus por essa geração que não vai ter medo de Satanás. Sabe que ela existe. Pode manter fechados seus olhos. Escuta o que eu estou falando. É uma geração que sabe que o inimigo, ele existe. Com os olhos fechados você consegue concordar na sua mente. Jesus sabia que o Satanás existia. Jesus, quando foi indagado sobre se ele queria todo aquele reino, sabia que Satanás tinha levado ele para o deserto, sabia que Satanás existia. E por que é que ele não tinha medo de Satanás? O porquê que ele não tinha medo do inimigo? O porquê é que você tem que ter medo das ciladas do inimigo? Por que você tem que ter medo de Satanás? Você sabe por quê? Porque você não sabe o que você está fazendo. Você muitas vezes não sabe o que você está fazendo. Jesus tinha certeza de quem ele era, Jesus sabia os valores dele, Jesus sabia o que ele ia ser, Jesus sabia o que ele ia cumprir na terra, Jesus sabia seu propósito, sabia sobre todo o plano e planejamento de Deus. Você não sabe de nada disso, e é por isso que você é tão preso no medo do inimigo. Então, Pai, eu quero te glorificar nessa noite, porque o Senhor tem levantado uma geração, Pai, que vai, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, de encontro ao teu projeto, que vai cair de cabeça, meu Senhor, no teu projeto, no teu propósito, no teu evangelho, no cuidado das viúvas e dos órfãos, Pai. Espírito Santo de Deus, não há, meu Senhor Deus, aqui um coração, meu Senhor Deus, que não reteve essa semente. Todos eles reteve a semente. Espírito Santo, agora ajuda, Pai, tirar os bloqueios, ajuda a tirar, meu Senhor Deus, as pedras, ajuda a limpar os espinhos, ajuda a liberar os perdões, Pai, para os pais, para alguém que machucou. Pai, ajuda nessa noite, meu Senhor, o evangelho, meu Senhor Deus, ser, meu Pai, posto lá embaixo com raízes, Pai, que não vão se soltar, que não vão se soltar com a chuva, que não vão se soltar com alguém puxando, que não vão se quebrar, que não vão se queimar, que não vão, meu Senhor Deus, ser afogados, que não vão, meu Senhor Deus, arredar o pé de produzir, que não vão, meu Senhor Deus, arredar o pé de multiplicar, que não vão, meu Pai, arredar o pé, meu Senhor Deus, meu Pai, de frutificar, conforme o Senhor adora, conforme o Senhor ama. Pai, eu te peço, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós possamos sair dessa noite, meu Senhor Deus, desse lugar, sabendo, meu Senhor Deus, e crendo ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor está no meio da nossa família, que o Senhor há de nos ajudar a entender e proteger a nossa terra, que nós, Pai, não vamos mais receber plantação nenhuma, meu Senhor, de lado nenhum, nenhuma plantação de semente do maligno vai prosperar na nossa terra. Meu Senhor Deus, nos ajuda a cuidar dessa plantação, Pai. Senhor Deus, que nós venhamos entender que essa palavra fala comigo, fala com eles, Pai, e que a verdade, Pai, nos leva a prosperar nessa terra, em todos os âmbitos da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo.